A rotina diária do Dr. Gears consistia em algumas constantes: xícaras fumegantes de café preto, sem açúcar, torradas secas de trigo simples, os sons tranquilizantes de sua máquina de ruído branco favorita e o carrossel interminável de experimentos com SCP-914. Não que ele estivesse reclamando. Ele estava perfeitamente contente em passar seu tempo supervisionando uma das poucas anomalias com as quais cruzava regularmente e que era improvável que o matasse ou mutilasse de qualquer maneira. Os mecanismos também produziram resultados imprevisíveis. Ao longo dos anos de testes extensivos, definitivamente apresentou mais do que algumas surpresas. Quem conhecia o Dr. Gears sabia que ele não gostava de surpresas. Dr. Bright tentou fazer uma festa surpresa para ele uma vez, mas quando acendeu as luzes e disparou o canhão de confetes, Dr. Gears apenas suspirou profundamente e disse: "Realmente, Jack, você está fazendo um espetáculo de si mesmo." Ainda assim, ele se resignou há muito tempo que supervisionar os experimentos com o SCP-914 significava presenciar alguns resultados verdadeiramente imprevisíveis. Como ele poderia esquecer a vez em que o pesquisador Blass testou uma lâmpada incandescente na configuração muito fina e a máquina cuspiu uma lâmpada humanoide antropomórfica, que falava inglês com sotaque alemão e afirmava ser o próprio Thomas Edison? Isso era, claro, impossível, pois os registros históricos certamente teriam indicado se Thomas Edison era uma lâmpada falante andante em vez de um homem humano. O impostor foi incinerado após sua presença se tornar irritante demais para ser ignorada. E então, teve a vez em que o pesquisador Thompson preencheu uma ficha de personagem de Dungeons and Dragons e a colocou na máquina. Na configuração muito fina, a saída produziu uma folha de papel, promovendo o até então inexistente jogo de role-playing game de mesa Medo na Fundação. Sempre que uma pessoa lia o papel, de repente se encontrava em uma experiência fora do corpo, onde estavam dentro do mundo do jogo, que continha vários personagens relacionados à Fundação SCP, bem como itens e locais baseados em contrapartes do mundo real. Um sujeito neste estado só voltaria à realidade após vencer ou morrer no jogo. O pesquisador Jacobson tirou um no furtividade e viu o rosto do SCP-096 no jogo. E foi encontrado morto mais tarde na ala de armazenamento de itens anômalos. Também não faltavam funcionários da Fundação tentando usar a máquina para ganho pessoal. O Dr. Naismith usou seu cartão de crédito para criar um novo cartão com insígnias corporativas desconhecidas e os dizeres RANKALIF, privilégios de dinheiro infinito. Quando o Dr. Coltrane emitiu um aviso por escrito, o Dr. Naismith pegou esse aviso e então o colocou na máquina na mesma configuração, produzindo um documento oficial do Conselho O5 em apoio aos seus privilégios de dinheiro infinito. A pesquisadora Junior Summers tentou usar o SCP-914 em uma tentativa equivocada de autoaperfeiçoamento, colocando não um objeto, mas ela mesma na cabine de entrada antes de ligar a máquina na configuração muito boa. Isso limpou sua pele, alongou seu cabelo e melhorou sua figura. Isso violou várias diretrizes para funcionários e ela foi prontamente demitida após sair do SCP-094. O Dr. Veritas deixou uma nota no registro do experimento após o incidente. Quando percebemos o que ela estava realmente fazendo, já era tarde para impedi-la. Não preciso dizer que ela foi demitida desde então, e espero que eu não precise dizer a todos vocês para não fazerem isso novamente. Com isso, a diretriz ficou clara. Ninguém tinha permissão para usar o SCP-914 para ganho pessoal, ou para mudar algo sobre si mesmos. As potenciais complicações eram muito arriscadas, sem mencionar os conflitos de interesse que seriam introduzidos no que deveria ser um processo de pesquisa imparcial. Como o maior fã da objetividade científica, o Dr. Gears concorda plenamente. Então,
Enquanto se preparava para a rodada de testes do dia, ele pretendia manter um olho atento nas coisas e garantir que nenhuma atividade suspeita acontecesse. Ele não se preocupava muito, pois sua colega, a doutora Bonita, preparava seus materiais de pesquisa. Ela estava trabalhando com 2 itens, uma pequena réplica da escultura de David de Michelangelo e um envelope selado, contendo algo que deveria ser manuseado com extrema cautela. Uma fotografia do rosto do SCP-096 que ela planejava colocar os itens dentro, na configuração muito fina, em uma tentativa de ver que resultado poderia ser produzido, ao combinar um ideal de padrões de beleza tradicionais, com a imagem de uma criatura que sentia tanta vergonha e angústia de sua própria aparência que destruiria qualquer um que olhasse para o seu rosto. Como qualquer boa cientista, a doutora Bonita queria remover quaisquer variáveis desnecessárias de seu experimento. Então, enquanto ela colocava seus itens dentro da cabine de entrada, ela lentamente e delicadamente deslacrou o envelope. Ela queria colocar a foto dentro por si só, sem o elemento extra do envelope, potencialmente complicando as coisas. Infelizmente, como Marie Curie, lentamente se envenenando sem querer com seus próprios materiais de pesquisa, ela não entendia verdadeiramente o perigo do que tinha em suas mãos. Justamente quando ela estava colocando a fotografia, seus olhos piscaram para a imagem antes que ela pudesse se impedir. Antes que ela pudesse desviar o olhar ou fechar os olhos, ela vislumbrou a única coisa que nunca deveria olhar: o rosto do SCP-096. Ela ofegou e bateu a fotografia, mas sabia que era tarde demais. O som de um grito inumano vindo de outro lado da instalação sinalizou que ela estava certa. Estava vindo atrás dela e nada no mundo poderia impedi-lo em uma cela de contenção do outro lado. Do outro lado da instalação, a equipe da Fundação ficou horrorizada ao ouvir o grito característico de um SCP-096 enfurecido. A criatura pálida e magra, que antes estava encolhida silenciosamente no canto, esticou-se para sua altura total, de 2,38 metros, e estava gritando, soluçando, lamentando e falando coisas sem sentido. E começou a rasgar seu caminho para fora de sua câmara. Os guardas fizeram o melhor para subjugar a entidade, disparando suas armas contra ela, mas as balas não fizeram nada para danificar a carne pálida da criatura ou parar seus movimentos. Ela rasgou o cubo de aço que a continha e derrubou o guarda do seu caminho com um golpe de seus braços anormalmente longos, enviando-os em uma parede próxima. Felizmente para eles, o SCP-096 apenas os deixou inconscientes, não parou para prejudicá-los mais, pois tinha um objetivo maior em mente: encontrar a pessoa que tinha visto seu rosto e destruí-la. Enquanto o alarme soava, significando uma violação de contenção de alto nível de ameaça, o SCP-096 se move pelo corredor, em direção ao Dr. Bonita, no quarto do SCP-914. Dr. Gears não havia percebido o grave erro do Dr. Bonita e não tinha ideia do que havia acionado o alarme que estava ouvindo. Ele se afastou da janela de observação, voltando sua atenção para a crise que estava claramente acontecendo em algum outro lugar da instalação. Enquanto isso, a Dr. Bonita estava em pânico. Ela viu sua vida passar diante de seus olhos, a certeza do destino iminente que estava vindo para ela, e vindo rápido, tudo por causa de um breve erro de julgamento. O que ela poderia fazer? Não havia onde se esconder, nenhuma maneira de ela conseguir fugir rápido o suficiente, a menos que, se ela conseguisse atrair o 096 para a cabine de entrada e ligar a máquina enquanto a criatura estivesse dentro, talvez ela se transformasse em algo menos propenso a despedaçá-la. Era um movimento arriscado e que poderia colocar em risco sua posição na Fundação. Mas ela não poderia muito bem manter seu emprego se estivesse morta. Então, parecia que poderia valer a pena tentar. Um rugido primal de agonia e fúria interrompeu seus pensamentos, e ela sabia que o SCP-096 estava a momentos de derrubar a porta e colocar as mãos nela. Ela teria que se mover rápido. Com um estridente rangido de metal contra metal, o SCP-096
arrancou a porta de suas dobradiças e entrou na sala, em sua busca pela pessoa que havia visto seu rosto. Correu em direção à silhueta da Doutora Bonita, parada na entrada da cabine de admissão. Ela se agachou e rolou para desviar do monstro quando ele entrou na cabine. A porta fechou automaticamente atrás dele, e enquanto o SCP-096 sacudia a porta e tentava se libertar, ela girou o botão para muito fino com toda a força e velocidade que tinha. Houve um toque de um pequeno sino, e a máquina começou a funcionar, enquanto os objetos dentro eram refinados. A Doutora Bonita não tinha ideia do que estaria esperando por ela na cabine de saída, mas só podia esperar que seu último esforço tivesse conseguido salvar sua vida. No nevoeiro do pânico, ela sentiu brevemente uma coceira de curiosidade científica também. O que aconteceria com um ser como o SCP-096 em uma máquina tão estranha e maravilhosa quanto o SCP-914? O que a adição da estátua faria com ele? Quando a porta da cabine de saída se abriu, o vapor saiu. Suas perguntas logo seriam respondidas. Cautelosamente, apesar de si mesma, a Doutora Bonita chamou. Alô? Ninguém respondeu, mas ela ouviu o som de passos, lentos e cuidadosos, enquanto uma figura emergia da névoa. Ela cobriu a boca e arregalou os olhos em choque. Meu Deus! Ela sussurrou em reverência. Em pé diante dela, com a pele pálida e lisa e a mesma estatura imponente, estava o homem mais bonito que ela já tinha visto. Olhos escuros e largos brilhavam sob sobrancelhas grossas e esculpidas. Abaixo dos olhos, um nariz aquilino, lábios cheios e proeminentes, mandíbula forte e afiada. Sua cabeça era coberta por cachos escuros e lustrosos. Era o tipo de cabelo que ela só tinha visto esvoaçando ao vento nas capas dos romances que desejava comprar, mas tinha vergonha de ser vista adquirindo. Seu físico era, bem, estátuo, como a estrutura da própria escultura de Michelangelo que ela havia colocado na máquina há apenas alguns momentos. Não havia outra maneira de dizer isso. Ele era bonito, apesar de ainda ser um pouco magro e ter 9 pés de altura. Ele a olhou com curiosidade, pairando sobre ela de uma forma outrora aterrorizante, mas que agora fazia seu coração pular de um jeito totalmente diferente. Oi, foi tudo que ela conseguiu dizer. Ela estava corando. Ela balançou a cabeça, saindo daquilo. Ela era uma cientista, droga. Não uma colegial eufórica, passando bilhetes na aula. Isso foi uma conquista incrível, algo que ela precisaria estudar minuciosamente. E ela realmente queria estudá-lo minuciosamente. Não há tempo para isso. Ela precisava escrever um relatório para informar seus superiores, tentar o seu melhor para não perder o emprego por causa disso. Ela tinha que permanecer profissional. Oi, o homem que uma vez foi, ou talvez ainda seja, SCP-096 falou. Ah, você pode falar. Doutora Bonita riu surpresa. A testa do homem franziu. Sua nova habilidade de falar também foi uma surpresa para ele, parece. Sim, eu posso. O que aconteceu comigo? Ele perguntou, tropeçando um pouco nas palavras, adaptando-se à sensação delas. Você entrou na máquina? Ela apontou para o SCP-914. Para ser honesto, não tenho certeza, mas você está bem diferente agora. Ele assentiu. Eu me sinto diferente. Eu me sinto calmo. Ele suspirou, o alívio claro em seu rosto, antes que uma sombra de tristeza o cobrisse. Eu não deveria ter que sofrer mais. Desculpe pelo que eu fiz antes. Doutora Bonita não sabia o que dizer. Como você responde quando algo que você tem estudado de longe, horrorizado e fascinado em igual medida, olha para você com um novo rosto bonito e pede desculpas por todo o mal que causou? Essa experiência toda era tão surreal que ela poderia pensar que estava sonhando se não trabalhasse em um lugar que era um longo sonho acordado. Ou pesadelo, dependendo do dia. Doutora Bonita, houve uma violação de contenção. Você está bem? O Dr. Gears voltou à sala, observando a destruição deixada por 096. Estou bem, ela chamou para ele. E ele seguiu a voz dela para dentro da sala, então parou ao ver a anomalia transformada. Eu não tenho tempo para seja lá o que isso for.
Eu confio que você vai lidar com isso. O Dr. Gears deu um longo gole em seu café e, tomando o silêncio chocado de Bonita como confirmação, voltou tranquilamente ao seu escritório. Alguns momentos depois, os guardas responsáveis por conter o SCP-096 chegaram ao local, esperando ver carnificina e encontrar um SCP-096 dócil agachado sobre um corpo sem vida. Porém, eles se depararam com a mesma cena verdadeiramente estranha que o Dr. Gears havia ignorado e a Doutora Bonita ainda tentava assimilar. Eles entraram na sala com suas armas em punho, mas rapidamente as baixaram, coçando a cabeça em confusão, antes de chamar seus superiores pelo rádio e pedir mais instruções. As reações de alguns membros da Fundação que viram o novo visual ousado do SCP-096 incluíram: "Oh, você viu isso? Quem é esse cara? Ele é o quê?" E nas palavras do Dr. Jack Bright: "Ai não, ele é gato!" O Dr. Bright sugeriu criar uma conta no TikTok e YouTube para o novo SCP-096 encontrar um modelo para representá-lo, ou vender um calendário com fotos do 096 em diferentes trajes. Segundo ele, estas seriam ótimas formas de aumentar a receita da Fundação. Na verdade, vocês é que são estranhos por acharem minhas ideias estranhas. Pediram ao Dr. Bright para deixar o SCP-096 em paz e parar de tentar tirar sua foto de rosto. Após o incidente com o SCP-914, a Fundação SCP ficou sem saber como lidar com essa nova versão, aparentemente inofensiva, do SCP-096. Dezenas de classe D foram trazidos para olhar seu rosto e testar se a entidade ainda entraria em fúria após dias se acostumando com sua nova forma, mas isso nunca aconteceu. Sem gritos, sem engolir pessoas inteiras, nada mais do que uma saudação educada, se um tanto tímida, e uma cortês, como você está hoje. As classes 500 ficaram aliviadas, porém confusas por serem retiradas das celas apenas para encarar um homem bonito desconhecido. O Dr. Clef sugeriu dissecar o SCP-096 para ver como era seu novo corpo por dentro. Este pedido foi negado. Entrevistas foram realizadas para avaliar o estado mental e emocional do SCP-096. Com a anomalia falando coerentemente, ficou mais fácil avaliar o nível de ameaça que ele poderia representar. Todo pesquisador que conversou com ele chegou à mesma conclusão. O perigo do antigo SCP-096 se foi. Ele não apenas se tornou bonito em um sentido clássico e superficial, mas também se tornou bonito por dentro. Os entrevistadores relataram um comportamento caloroso e amigável, um talento para se envolver em conversas uma vez que ele se sentia confortável e um interesse sincero nos pensamentos, opiniões e sentimentos daqueles com quem ele falava. Restava apenas uma coisa a fazer: garantir que o SCP-096 realmente havia mudado de algo mortal para algo quase parecido com uma pessoa comum. Uma fotografia do rosto do SCP-096 de seu rosto original foi retirada de um cofre seguro por um D-Class. Então, o D-Class foi enviado para uma sala com o SCP-096 e instruído a colocar a fotografia na mesa. O SCP-096 olhou para o que uma vez foi seu rosto e seus olhos se encheram de lágrimas. Um soluço suave e quebrado escapou de seus lábios e ele se encolheu, abraçando a si mesmo como se sentisse dor física. Do lado de fora da sala, Gart se preparava para agir caso o 096 atacasse. Em vez disso, ele enxugou as lágrimas, suspirou profunda e tremulamente e olhou para a classe D com expressão sombria. Ele pegou a fotografia sobre a mesa e a rasgou ao meio, reunindo forças para falar. "Por favor, se livre destes. Não é por isso que eu estou aqui." A pedido do Dr. Bonita, embasado pelas conclusões da equipe que entrevistou o SCP-096, foi ordenada uma reavaliação das medidas de contenção da entidade. Parecia um desperdício cruel e desnecessário de recursos manter o 096 preso em um cubo de aço em sua forma atual. Ele seria transferido
para uma cela de contenção humanoide padrão e tratado tão bem quanto outras anomalias da classe segura, com acesso a livros, filmes, comida, bebida e outros confortos mediante solicitação. O Conselho 5 insistiu em avaliar a entidade antes de aprovar qualquer uma dessas mudanças. Usando um terno feito, sob medida, fornecido pelo Dr. Bonita, SCP-096 compareceu perante o Conselho para apresentar seu caso. Eu sei que talvez eu não tenha o melhor histórico na Fundação. Eu causei muito dano ao longo dos anos, embora, vamos ser honestos, vocês também não são exatamente inocentes. Desculpe, era só uma piada. Eu ainda sou muito novo em falar. Tudo o que posso dizer é, por favor, considere me dar outra chance de fazer uma vida real aqui, de fazer deste lugar minha casa. Obrigado pelo seu tempo. O SCP-096 não sabia que o Conselho O5 ficou tão chocado com seu novo rosto que não ouviram nada do que ele disse. Todos eles aprovaram oficialmente antes dele terminar sua curta apresentação. Logo, o SCP-096 foi transferido de seu cubo de aço para uma nova câmara de contenção que parecia um apartamento estúdio médio, com cama, kitnet, televisão e uma mesa com cadeiras. Ele teve acesso a todas as principais plataformas de streaming, além de uma grande pilha de livros para ajudá-lo a desenvolver sua compreensão de cultura e linguagem após tanto tempo isolado da sociedade humana. Embora ele não fosse exatamente humano, ele estava determinado a agir como tal. A notícia se espalhou rapidamente pela Fundação e humanos e anomalias se aglomeraram na nova casa do SCP-096 para visitá-lo e presenciar a milagrosa transformação. O SCP-999 foi o primeiro a visitar o novo e aprimorado 096, chilreando animadamente ao entrar em seu quarto. Ele acariciou a gosma suavemente, seu rosto se iluminando com um sorriso caloroso conforme a euforia o envolvia. A gosma ficou tão animada ao conhecer este novo amigo, alguém que ela conhecia como uma fonte de tristeza e dor por tanto tempo que o derrubou no chão e o fez cócegas por vários 11 minutos, 096 rindo estrondosamente o tempo todo. SCP-343 apareceu para abençoar 096 e desejar-lhe boa sorte nesta nova fase da vida. Alguns dias depois, SCP-5007 reapareceu no local e quis ver as mudanças por si mesmo. Ele ficou muito impressionado, apesar de confessar em particular que sentia falta da forma mais monstruosa de 096 que o recordava de alguns de seus criptídeos preferidos. No entanto, havia uma anomalia que não estava entusiasmada com a aparência do SCP-096. SCP-056 ficou furioso ao ouvir falar do novo e belo homem sobre o qual todos não conseguiam parar de falar. Ele exigiu falar com o SCP-096 e dizer-lhe: "Este lugar não é grande o suficiente para nós dois. Eu sou o mais belo de todos, seu verme rastejante e chorão." Mas o pedido foi negado. E SCP-056 remoeu isso por várias semanas. Enquanto isso, Doutora Bonita ainda estava empenhada em conhecer melhor o SCP-096. Durante testes anteriores, com o SCP-978, a câmera do desejo, uma foto do SCP-096, revelou que seu maior desejo era desaparecer. Curiosa sobre os resultados, a Doutora Bonita recebeu permissão para tirar outra foto do SCP-096. Ela fotografou o SCP-096 sentado em uma cadeira em sua nova câmara de contenção, encarando a câmera. Ao revelar a foto, o resultado foi simples. Tudo na foto era exatamente o mesmo, com uma exceção. A Doutora Bonita foi retratada ao lado de 096, de mãos dadas com ele. Ambos sorriam suavemente, contentes. Quando ela mostrou a foto, ele sorriu e balançou a cabeça. "Realmente é uma câmera incrível." Ela corou. "Doutor, qual é o seu nome antes de ir?" Doutora Bonita sorriu e assentiu. "É Isabel. Como devo te chamar?"
SCP-096 fez uma pausa pensativa. Ele estava se dando um nome pela primeira vez, permitindo-se uma identidade além de uma coisa estranha, vazia e pálida que existia para chorar, sofrer e machucar. Por fim, ele a respondeu: "Me chame de David." Agora vá conferir a história completa. E se SCP-096 usasse SCP-035 e SCP-049 cura SCP-096 da peste para mais suposições bizarras sobre SCP-096.